Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Casa Espírita. Antes de iniciarmos aqui a preleção desta noite, eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro deles é que a Casa vai iniciar um curso básico de Espiritismo, agora nessa quarta-feira. Está aqui o cartaz. Quem quiser se inscrever ali pelo link, pelo QR Code, né? Curso básico de Espiritismo, como o nome fala, é um curso introdutório ao conhecimento da doutrina espírita, principalmente aquelas pessoas que não têm muita familiaridade, né? Então vamos estudar um pouquinho quem foi Kardec criou o Espiritismo, o que é duplo etéreo, né? O que é perispírito. Então a gente começa a ter noções iniciáticas aí do Espiritismo. Então quem quiser, fica ali o convite, não precisa se inscrever obrigatoriamente, pode chegar aqui na quarta-feira e já comparecer aqui às 20 horas e 30 minutos. O único requisito é ter mais de 18 anos, tá? Além desse curso, a Casa também faz 2 trabalhos, trabalho de evangelização infantil, que acontece aqui aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. É um trabalho de assistência espiritual para as crianças, né? Com uma linguagem mais lúdica, e também, concomitantemente a esse trabalho com as crianças, a gente faz o Conto de Paz, né? É uma conversa com os pais sobre espiritismo na primeira infância. Também a gente tem um trabalho que está nas nossas redes sociais, que é a pré-mocidade para jovens, né? Pré-adolescentes, aí, de 7 a 11 anos também, toda quinta-feira, isso só online. Também se vocês conseguem maiores informações nas nossas redes sociais. E por último, um trabalho que a gente faz no Instagram, que é a caixa de vibrações virtual, essa caixinha que está aqui, só que ela é virtual. Então, se porventura não conseguir comparecer no SEAC, mas quiser colocar os nomes da caixa de vibrações, o nosso trabalho funciona no Instagram. Essa caixa abre toda quarta-feira às 20 horas, a nossa bio, e fica aberta até quinta-feira às 19h59, quando ela se encerra e a gente entra ao vivo para fazer as vibrações dos nomes que foram colocados apenas na nossa página no Instagram. No Facebook a gente não consegue fazer esse trabalho, porque no Facebook apareciam os nomes. Então a gente só faz no Instagram, porque só no Instagram a gente consegue manter a confidencialidade dos nomes. Então são todos esses trabalhos, convido a todos aí, tá? E vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade aqui presente. Vamos nos harmonizando. E vamos nos sintonizando com o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo a ela que nos envolva com o seu manto azul de luz, que derrame sobre nós toda a sua bênção, através de vibrações de doçura, amabilidade. E nessa sintonia de amor, vamos chegando até o nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a sua presença aqui conosco, todo o exemplo de amor que nos deixou, e principalmente por ser ainda o nosso governador planetário. E a Ti, querido Mestre Jesus, pedimos que nos leve até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos hoje, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Renata, sou aqui trabalhadora aqui do SEAC e o tema hoje sugerido pela espiritualidade foi esse aqui. O poder da fé como Jesus ensinou, esperança e caridade, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 12, e o nome do capítulo é A Fé que Move Montanhas. E aí eu vou ler um trechinho da passagem de Mateus, né, para a gente começar a conversar sobre isso. E tendo um pai levado seu filho a Jesus, que estava possuído pelo demônio, pois os discípulos não conseguiram curar, falou Jesus: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Trazei cá esse jovem. E Jesus o abençoou, tendo saído dele o demônio. E desde aquela hora ficou o jovem curado. Então os apóstolos lhe perguntaram: por que nós não conseguimos lançá-lo fora? Ao que Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 14 a 19. Quando Jesus profere, então, essa passagem para os seus apóstolos, para Jesus, qual que era, né, a montanha que a fé precisava transportar? Né? O que Jesus queria mostrar para os apóstolos, não só para eles, como para nós em 2024, né, talvez ainda por várias gerações. Mas ele queria mostrar o quê? Né? Que isso que precisava ser transportado eram as dificuldades, né? Eram as resistências que aparecem em nossos caminhos, a má vontade que as pessoas têm conosco, né, muitas vezes, a cegueira do fanatismo. Tem vezes que não adianta a gente ficar tentando dialogar com uma pessoa se ela já tem um fanatismo, né, muito pré-concebido. Interesse material, né, que isso é o materialismo que a gente tanto rebate aqui, ao contrário que é o espiritualismo. Egoísmo e orgulho, que significa o quê? O ser humano se basta. Né? Então, todas esses percalços, né, eram as montanhas que a gente precisava remover pela fé. E aí, Jesus continua. Outra riqueza desse ensinamento de Jesus é que como é que a gente consegue mover, né, essa montanha? Como é que a gente consegue adquirir essa fé? E aí vem os Espíritos e nos falam aqui, né, no capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, a gente precisa ter perseverança. Né? Não adianta a primeira vez que a gente tenta alguma coisa, se acontece alguma coisa, no primeiro obstáculo a gente já desiste, né? Cadê a nossa perseverança? Ó homens de pouca fé. Né? Olha lá Jesus falando, ó homens de pouca fé. Porque obstáculos sempre vão ter na nossa frente. Compete a cada nós termos uma postura diante de determinado obstáculo. Né? Então, eu me lembro de uma historinha que às vezes a gente conta, vou contar duas histórias que a gente conta na evangelização infantil para as crianças, né? Mas para a riqueza do ensinamento para as crianças. Então, o que acontece? Primeiro era do vendedor de sapato, né? Então, a empresa manda um vendedor de sapato para uma determinada cidade e aí ele liga, né, lá para o chefe dele e fala: olha, estou voltando, vocês mandaram para um lugar horroroso, ninguém usa sapato aqui, eu não consegui vender nenhum sapato, né? Me manda para outra cidade, porque aqui eu não vou ficar. Aí tá bom, a empresa pegou e mandou ele para outra cidade. E aí teve um lá que falou, né, um outro vendedor falou: eu posso tentar ir para essa cidade? Pois não, o outro não conseguiu vender nada, né? E aí ele foi. E passado, né, alguns dias ele liga para o chefe dele e fala: me manda, olha, todo o estoque que vocês tiverem aí da empresa. Por quê? Porque a hora que eles viram, né, quanto o sapato protege o pé, quantas coisas que ele vai, as bolhas que eles não estão tendo mais, eles ficaram maravilhados. Vendi todo o estoque e preciso de pelo menos 3 vezes mais, né? Quer dizer, era o mesmo obstáculo que tinha para um e para outro, só que um enxergou de determinada forma e o outro enxergou de determinada, né? Um teve talvez a fé e o outro talvez não tenha tido a fé de que aquilo ia dar certo. Então, isso aí que Jesus explicava, a gente precisa ter perseverança, energia, né? Porque demanda energia de ter fé. Não adianta a gente achar, a energia tem a ver com ação, né? Parado, né, na inércia a gente não consegue nada, a gente precisa reagir, né? E reagir pressupõe então também uma atitude nossa, que é a outra historinha da evangelização infantil, do José que queria ganhar na loteria, muito pobre, chorava toda noite, pedia para Deus, né, ajudar a família dele, e ele queria ganhar na loteria, e toda noite ele rezava, pedia,
até que um dia Deus aparece para ele do sonho e fala: José, eu quero muito te ajudar, mas compra o bilhete da loteria, né? Então era isso, a gente precisa comprar esse bilhete para o alto nos ajudar, né? E aí a gente precisa também de recursos necessários para ultrapassar esses obstáculos. Esses recursos estão dentro de nós. A fé vacilante, né, que é os homens de pouca fé, o que ela produz? Incerteza e hesitação, né? Então, diante do desafio, a gente tem, né, aquela incerteza, aquela hesitação, é a fé vacilante que nos fala, né? E aí, os espíritos superiores nos ensinam o seguinte, que a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Olha a riqueza do ensinamento que eles falam pra gente. Confere a paciência que sabe esperar. Por quê? Estando apoiada na inteligência, olha essa palavra, na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo pretendido. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, sucumbe, torna-se furiosa e acredita poder suprir com a força da violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança, enquanto a violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo, né? Quantas vezes já aconteceu de vocês virem, né, e isso hoje em dia é muito comum, uma pessoa, né, começa a discutir com outra, e aí chega uma hora que ela não consegue mais rebater com argumentos lógicos e racionais. E o que ela faz? Desqualifica a pessoa, né? Não interessa mais os argumentos. Chega um determinado estágio que aí desqualifica a pessoa. Ah, mas aí, né, por quê? Porque faltou o raciocínio, né, para conseguir rebater os argumentos. Kardec, né? Antes de ser Kardec, ele era aqui, o nomezinho dele, ele era Hipólite Leão de Mizar, Rivail, né? Ele era educador e ele questionou muito, né, até ele se convencer de que realmente existia um mundo invisível, que esse mundo tinha outros seres, né, que nós não podíamos ver e que esses seres tinham uma inteligência. Ele questionou muita coisa para chegar até lá, né? Ele questionou muita coisa e principalmente, né, o raciocínio dele. Ele foi escolhido, não foi escolhido à toa. Vocês vão ver, quem fizer o curso básico, que ele teve uma utilidade, porque ele era educador e ele era estudioso e pensador e questionava, né? Então, hoje em dia, a gente não pode perder a capacidade nunca do questionamento, né? Por quê? Porque nós somos a única espécie que temos o discernimento, o raciocínio. Os animais não têm esse discernimento e esse raciocínio que a gente tem, né? Então, a gente tem a capacidade de receber uma informação, decodificar aquela informação, verificar se ela compreende ou não, né, com os fatos, e aí a gente tira a nossa conclusão. Então, a gente não pode perder essa capacidade. E isso tem muito a ver. Tem a ver com a fé? Tem a ver com a fé, né? Por quê? Porque se a gente sabe que a nossa fé é inabalável, se a gente confia em Deus, né, para aquelas pessoas, ou então um ser superior, né, o que acontece? A nossa fé se torna inabalável. E a gente vai ver aqui que o poder da fé, ele também tem a ver com o magnetismo. Antigamente, eu falava, aquelas pessoas, milagres da cura, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos falar que nada mais é do que, olha a importância, a junção da fé com o magnetismo, que é a energia, né? Então, quando tem a junção da fé com o magnetismo, com a energia, isso sim, né, a junção dessas duas essências, ela tem a capacidade da cura. E Jesus falava isso, quando ele ia curar alguém, né, Jesus falava o quê? O pessoal agradecia a Jesus, ele falava, eu não fiz nada, foi a sua fé que te curou. Então, a fé da pessoa, o magnetismo energético, né, através de passes que Jesus tinha, né, que Jesus fazia, as pessoas se curavam, mas era a fé da pessoa que curava ela. Jesus já falava isso, né? Se a gente pegar no livro Os Mensageiros, que é o segundo depois do Nosso Lar, está até no cinema o Nosso Lar 2, mas dessa parte não fala no filme, mas nesse livro Os Mensageiros tem lá uma coisa que é o sopro curador. E aí eles falavam assim, né? Mas como é esse sopro curador? É um sopro que curava. Aí ele fala, vocês têm tudo isso na Terra e vocês não percebem. Ele falou, quer ver uma coisa, né? Lá o Espírito fala para o André Luiz.
Você quer ver uma coisa? Quando uma criança se machuca, por que falam para a mãe soprar? Ah, vou soprar que cura, vou soprar que melhora. Por quê? De onde vem isso? De onde vem essa ideia que o soprar? Vem de nós aqui, da nossa intuição. Por quê? Porque o sopro tem faculdades curativas. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento do nosso desenvolvimento que vai ser comprovado todas essas junções. A gente já vê hoje o reiki. O que é o reiki? Nada mais é do que a imposição de energia, cura através da imposição. O reiki, os passes magnéticos, são todas técnicas que já estão sendo comprovadas que elas têm eficácia. Mas elas têm eficácia como? Com a minha fé. Então, assim, quando as pessoas... é muito importante, quando a gente vai entrar nessa sala e tomar o passe, a gente se conectar e ter fé, pedir aquilo, qual é a melhor, o que eu quero, Eu vou ter fé e eu vou conseguir. Então, assim, terminando aqui, ele termina o capítulo, e eu acho muito importante, vou terminar, a fé raciocinada e a fé dogmática. Eles querem fazer muita diferença da fé. O que é a fé dogmática? A fé dogmática é a fé cega. É a fé que muitos anos nos foi imposta, muitas coisas através de dogmas. E que não necessariamente esses dogmas, eles tinham alguma razão. Se a gente pensar em vários dogmas, a gente vai ver que ele não tem uma razão. Ele, como o nome fala, é um dogma. E o Espiritismo veio trazer a grandeza, em 1857, no Livro dos Espíritos, foi trazer o quê? A fé raciocinada. Só é verdade aquilo que eu consigo comprovar através da razão e da ciência. É isso. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio trazer tudo aquilo que Jesus falava, das curas, dos milagres, eles veio comprovar que aquilo lá nada mais é do que ciência e razão. Kardec falava, ele falava, e quando alguém ia lá questionar com ele a doutrina dos espíritos, tal, e ele já tinha estudado muito, ele falava, olha, espíritas instruí-vos. Quando alguém for, e outra coisa, sempre questione. Você acha que está errado o que está escrito? Vai procurar a verdade. Estuda. A nossa doutrina não é fechada. A fé é raciocinada. Então, deixa aí para vocês pensarem, enfim, isso ainda mais no mundo de hoje, cada vez mais a gente precisa ter essa fé raciocinada, porque realmente estamos voltando no período de trevas, mas a gente vai chegar também na hora, porque no período das trevas, na Idade Média, depois veio o Iluminismo, Então foi o século das luzes. Então a gente está passando de novo o período mas vai ter o Iluminismo, vai ter o século das luzes de novo, E aí, com certeza, a Terra está passando por um momento de transição e a gente vai entrar finalmente em sermos um planeta de regeneração. Então vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras e vamos retirando o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, casas de saúde, casas que tratam de doenças físicas e mentais. Residencial que acolhem pessoas idosas, locais, casas que acolhem crianças. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus. Vibrando também por aqueles irmãos que desencarnaram, rogando ao plano espiritual que os receba com muito amor e carinho, bem como transfira vibrações de fé, força e coragem para os amigos e familiares desses irmãos que tanto sofrem a ausência do ente querido. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de desenvolvimento espiritual e moral. Vamos agradecendo
a equipe do plano espiritual que nos acompanha, vibrando também por todos os trabalhadores e assistidos. E vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de fraternidade, de união, de harmonia e paz. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos novamente aqui na próxima semana. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença essa noite, espero revê-los em breve. Desejo a todos uma semana com muita paz, muita harmonia, muita luz.